Seja bem-vindo aqui ao Bate-Papo do Varejo, com força total, porque o varejo precisa demais de você. Olha, hoje eu tenho uma convidada super especial aqui, a Marielle, que está aqui do meu lado. A Marielle está sempre entregando informações para a gente. E a Marielle, além de ser uma pessoa fantástica, vai trazer informações fascinantes para você que vão levar o seu resultado. Por isso que a gente está aqui com a Marielle Fernandes. Antes de eu apresentar ela, eu quero só pedir para você fazer o seguinte. Você vai aqui no nosso canal, se inscreva, porque se não inscreveu, já não está valendo. Tem que dar um like, porque essa menina aqui merece demais. Então deixa já o like aqui, porque ela merece. E ela vai entregar muito conteúdo para a gente. Antes também de eu apresentar um pouco a Marielle e falar sobre o que a gente está fazendo aqui, né? Eu quero falar que nós vamos estar aqui com uma jornada fantástica. Todos os bate-papos aí que vão rolar agora, numa série sobre ausência de mão de obra. Uma dor que tem acontecido aí com vários profissionais, com várias empresas que têm dificuldade. Marielle, que é uma pessoa que sempre traz para a gente esse debate, que é falar, Ederson, e a mão de obra? E eu falo, Marielle, como nós vamos arrumar? Na sua ótica, como psicólogo? E ela vai responder isso para a gente. Ela vai trazer muita coisa para a gente. Então, eu quero aqui trazer para vocês e apresentar para você essa pessoa maravilhosa que é a Marielle Fernandes, que está com a gente aqui, que é psicóloga, especialista em gestão de pessoa. Ela também é proprietária da empresa Insight, com seu esposão aí, o Pedro, que faz um desenvolvimento fantástico em várias empresas, Insight, psicanálise e consultoria. Seja bem-vinda, minha amiga. Deus te abençoe por estar aqui, concedendo espaço na sua agenda para estar entregando para a gente informações. Seja bem-vinda, minha amiga. Oi, Ederson, obrigada. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, né? Como o Ederson disse, né, eu sou Marielle, psicóloga, mexo nessa parte de consultoria de RH e tenho acompanhado aí, como ele disse, né, essa dor aí de perto desse desafio aí de atração e, querendo ou não é só atrair, né, gente? A gente precisa reter também essas pessoas nesse setor que é tão essencial para a nossa sociedade, né? Afinal de contas, como é que a gente fica sem parede? Não tem como. A gente precisa dessas pessoas, a gente precisa desse setor. Então, assim, e está sendo realmente a dor. A gente fala assim, qual que é a dor do ano de 2025? É essa. Isso aí. É geral, desde o pequeno até o grande. E isso é muito legal você falar, porque essa dor, todas as feiras, eventos que a gente vai, e, né, treinamentos que estão usando, mentoria, eles sempre estão falando sobre essa dor. E essa grande dificuldade que nós temos, Mariana, traz para a gente vários desafios. E o que nós queremos explorar hoje no nosso bate-papo do varejo aqui é a tua experiência como psicóloga nisso, né, de anos. Eu gostaria um pouco que você contasse um pouco sobre isso, sobre essa experiência sua. Mas antes eu queria fazer só uma introdução desse tema, que é a ausência de mão de obra. Por que a gente quer falar tanto disso e nós vamos fazer uma jornada? A gente sabe que a escassez de mão de obra em supermercado é observada muito nesse ano de 2025, que estamos atualmente, está relacionada a diversos fatores como baixos salários, condições de trabalho desfavoráveis e a busca de emprego com mais flexibilidade por muitos jovens e as melhores expectativas ou perspectivas, né, de crescimento quando a gente fala que entre os jovens, porque nós temos que colocar isso em pauta, inclusive até da melhor idade, qual esse trabalho. Isso tem feito dentro de vários psicólogos trazendo isso sobre conflito de gerações que hoje nós temos dentro das lojas. E essa situação que nós temos hoje tem levado vários supermercados a buscarem soluções e alternativas como parcerias. E recentemente eu vi a notícia do Exército, né? Contratação de profissionais mais experientes. Aí, como lidar com essa situação? Como fazer isso acontecer hoje diante de tanto esse cenário que nós estamos?
esse é o nosso bate-papo de hoje, né, Marielle? Então, Sim. é um bate-papo, tá, gente? Não é aqui perguntas e respostas. A Marielle vai estar livre e solta para falar para a gente, mas eu não posso deixar que ela se apresente para nós no sentido seguinte: Marielle, você não começou nada assim do nada do supermercado. Conta um pouquinho a sua experiência, que você vivenciou, porque eu conheci a Marielle em grandes plays aí, ela está atualmente no interior trabalhando com vários supermercadistas, e conta um pouquinho sobre essa experiência para mim, a sua experiência. Bom, durante a faculdade mesmo, eu já comecei nessa parte de recrutamento, né? Eu falo que quando eu entrei para a faculdade, a parte de RH não era algo que era algo visível para mim. Eu tinha como a clínica, que seria algo que eu queria. Porém, a consultoria, essa parte de RH, ela surgiu, onde eu fiz um estágio durante 2 anos para uma empresa de prestação de serviços, de contratação mesmo, e é uma agência, né, de emprego, onde a gente prestava essa consultoria para várias empresas, desde varejo a indústrias, como Iveco, Caterpillar, várias outras. Então, sempre foi essa questão de atração mesmo, né, essa parte de recrutamento, atrair os melhores talentos de acordo com o perfil ali de cada empresa. E eu formar ali, também se formando, já tive duas opções, ou continuar nessa agência que eu estava, ou entrar dentro de um supermercado, e que era um supermercado ainda com desafio, porque era familiar, onde já possuía 5 lojas e estava encaminhando para abrir a sua 6ª loja, e desse processo de contratação e atração. Então, aí eu tinha que manter onde eu estava ou ir para esse outro desafio. Fui encarar esse outro desafio, né? Entender do zero ali o RH, toda a construção dele, e ainda nesse processo de contratar. Então, foi aí que eu caí mais uma vez dentro do varejo, né? Já estava ali, e aí fui e permaneci por 5 anos. Tanto essa questão dessa parte de recrutamento, quanto para essa parte de implantação do RH, porque nisso a gente tinha o barco caminhando ali, a gente implantando, loja abrindo por lá. Eu passei por 3 inaugurações, onde uma foi fora até, uma cidade de interior próximo da cidade onde a gente estava. Então, assim, é desafiador. A gente sente essa dor hoje, dessa questão de contratar, mas isso, todo mundo que está aqui acompanhando a gente sabe que é uma dor do varejo, né? O supermercado ele nunca foi algo prestigiado, onde as pessoas falam, eu quero deixar o meu currículo ali, eu quero estar naquele local. Então a gente sempre sofreu com isso. Mas hoje isso ainda está mais presente, porque hoje a gente disputa isso com indústrias, com empresas que tinha disputa para entrada, eles também sentem isso. Se a gente já sentia, então hoje a gente vai sentir isso mais ainda, esse impacto dessa questão de atrair. Então, de fato, acho que o grande boom, né, eu falo que a grande dica que a gente deixa é essa questão dessa mentalidade, mudar isso. A gente precisa apresentar o varejo de uma forma diferente, de uma forma que a pessoa ela queira entrar e queira estar ali. Não só mais por uma necessidade, porque isso as indústrias já vêm fazendo, isso as grandes empresas já vêm fazendo, mudando essa mentalidade. Cenário. Eles são mais rápidos, né, para isso. Então, a gente precisa fazer isso. Aí nisso, fiquei lá, de lá fui para uma indústria de um grupo grande, né? Eu falei assim, não vamos ver o outro lado também, né? Pode falar o nome da indústria aí, das redes, pode Fui contar para o aí, Grupo não tem Sada. problema. Oi, perdão? Fui para o Grupo Sada, que é a indústria do Grupo Sada, a OMR, lá em Sete Lagoas. E aí lá também permaneci. Na verdade, antes disso, fiquei prestando consultoria ali para a contratação da Iveco, que foi naquele boom ali da Covid. Então foi um modo online e tudo, porque eles estavam passou, aqueceu, e aí estava contratando, porque tinha demitido, porque precisava demitir, de repente voltou, e aí teve que contratar algo rápido, e aí nesse boom aí, fui para a indústria, entendi um pouco como é que era o formato da indústria, e nisso daí eu percebi, né, a gente foi sentindo, eu acho que as empresas todas também começaram a sentir já essa dificuldade de contratar, porque eu acho que a pandemia, ela, como desligou muita gente se viu ali instável e teve que se adaptar, se virar, e aí, quando voltou e falou assim, não precisa ser da mesma forma que era, eu dei Eu conta. entendo, verdade. Então, isso aí já veio a mudança aí, essa instabilidade também deixou as pessoas assim, volto, não volto para o mercado? Até quando eu vou ficar? Até quando eu não vou ficar? E aí foi.
Ô, Marielle, quando você conta essa história, né, até você não temporizou, né, não passou para gente a linha do tempo com relação a isso. Eu comecei, em termos do varejo, assim, em 97, né, então eu venho, a história do varejo vem me acompanhando há alguns anos, e falando de mão Eu de tenho obra. mais de uns 10 aí. Eu não vou entregar muitas idades, não, Não, né? não, não entrega Cabelos não, entrega brancos, não, não, entrega não, cabelos entrega não. brancos entrego aqui, mas. Mas o bom é que eu não tenho disso, sabe, aí, ó, eu Pois é, tenho eu ia essa falar, Ederson, você performance. não tem aí para mostrar, né? O Eu, meu tem, né? o que só dentro são as rugas e são aqui os óculos. Mas o que acontece? Quando eu, desde 97, que eu venho acompanhando o varejo, né? Comecei lá bem na base, como embalador, comecei depois, fui repositor, fui operador de caixa, né? Trabalhei em padaria, no açougue, um dia virei gerente de loja, né? Chegamos a diretor, montamos a varejo que vem proveniente do Ederson Varejo, né? Comecei sozinho, hoje tem um grupo que trabalha com a gente. É, mas vamos contar um pouco que eu vivenciei com relação a isso, a ausência de mão de obra, que eu cheguei em um momento que a gente olhava assim para a mão de obra e a gente tinha vários currículos dentro da pasta e a gente podia selecionar, sabe? Então a gente olhava e pensava, não gostei de fulano, esse aqui usa brinco, eu não gosto, esse aqui tem tatuagem, eu não quero, esse aqui tem um cabelo não sei das quantas, eu não quero, esse aqui Esse é muito é, jovem. esse é muito jovem, esse aqui funga, eu não quero. Eu tinha, né, toda a oportunidade. Inclusive, o varejo era a oportunidade como trampolim, era visto como trampolim mesmo em 97, uma oportunidade para outra empresa, para o cara aprender, né, para o profissional entrar dentro do mercado. Seu primeiro Isso, registro. primeiro registro, né? E então, como psicólogo, eu nem precisava, né, do psicólogo, porque era fácil da contratação, né? Era feita assim. E olha para você ver, quando você vai contando esse cenário teu aí, que você vai contando toda essa história, você vê que aonde tinha demanda disso é a indústria. Por isso que eu falo que a indústria está anos-luz na frente do varejo, em termos de Uhum. produtividade, em termos de processo. Por que ela está? Porque ela traz esse histórico já de saber como selecionar. É Uhum. poucas empresas do varejo que tem um profissional do gabarito igual o teu, que está aqui Sim, falando com a gente, de ter um psicólogo. Porque o que acontece? Ele olha e fala assim: se eu vou ter uma psicóloga é caro, é um eu vou ter um custo. profissional, é um custo. E não é, gente. Aí que está o Não. lance, porque não é. É muito mais caro você ter dentro hoje da sua empresa profissionais errados. Isso já era lá. Profissionais Já. vão trazer. Agora, por que estão contratando psicólogo ou a pessoa do RH para trazer isso? Eu vou falar para você porque vocês estão contratando. Porque está faltando mão de obra. Aí você fala assim, aí você quer que esse profissional chega e traz essa solução. Ele precisa arrumar profissionais, botar aqui, é lei, você tem que conseguir, você tem que ter capacidade. É bem esse cenário que a gente vê, né? Com relação. Sim, e aí acha que porque contratou um psicólogo ou contratou um especialista em RH ali, os problemas vão sumir, que a mão de obra vai aparecer como um passe de mágica, né? Claro que, como você disse, né, é importante estarmos lá dentro, é importante a gente, o nosso olhar ali, só que não é só isso, tem um monte de outras coisas, né, por trás nos bastidores ali, que precisam ser organizadas juntos ali, né, e aí às vezes não estão abertos para ouvir, ou não querem modificar, ou não entenderam ainda essa mudança, não entende que às vezes há um tempo, né, lidar com pessoas não tem um resultado de um dia para a noite, não é mágica, né? Requer um tempo, é um processo, e é um A, processo contínuo, né? De a, altos e baixos, né? Então, ter como você mesmo disse, as indústrias, por que é que elas estão muito à frente? Porque elas já começaram lá atrás esse processo. Então, é ter um time de liderança estruturado, porque não adianta eu só contratar a pessoa certa. Se não tiver alguém ali na frente conduzindo esse time, não vai. Vamos pegar aí o cenário que todo mundo conhece, futebol. Se não tiver um uhum. técnico
bom, que entenda ali as limitações de cada jogador e posicione eles da forma correta, direcione eles, o time vai ganhar? Não vai. Não vai, né? Não Então tem é a jeito. mesma coisa dentro de uma empresa, principalmente o varejo, que eu falo que é desafiador, porque lá dentro são vários setores, são várias empresas dentro de uma empresa, então por isso de ter líder em diversos setores, onde esses líderes eles precisam direcionar essa equipe, eles precisam estar preparados para isso, para tanto receber quanto treinar, orientar. Então, por isso que eu falo, não é só atrair, é atrair e reter e manter essas pessoas. Então, por isso que eu preciso eu atrair, contratei, e eu preciso de quem vai estar ali para manter. E o RH ele não está o tempo inteiro lá com eles no dia a dia. Quem está é a liderança. Então, esses são aí alguns por isso que estão sentindo tanto, né? Se atrair a mão de obra, né, básica, operacional, quanto mais atrair líderes, né? Pô, isso é muito legal que você traz, né? Porque, igual eu estava falando, dentro desse cenário, né, a gente tem a indústria muito mais avançada com relação a isso, e o varejo é um pouco moroso, né? Até a gente brinca muito, não dá para ser amador mais hoje, nós Não precisamos, dá para brincar mais. não dá para brincar. Nós precisamos entender que as pessoas hoje têm informações, nós vivemos isso com a informação, e a função do supermercado, muitas vezes, ela não é bem vista. E talvez aí eu queria trazer esse tema para você, com o seu olhar de psicólogo, por que isso acontece, né? Esse olhar do dono, perdão, do profissional que vai começar hoje dentro do supermercado, ele olha e fala assim, cara, eu não quero ficar aqui, ou eu não gostaria de estar aqui. Primeiro porque ele tem outra chance, eu sei disso, mas onde que erra o supermercado nisso aí? Porque assim, eu vejo que às vezes essa visão ali, ela tá enraizada em uma herança cultural. Igual a gente falou, você falou um pouco, né? Que ela está associada muito a um trabalho operacional de baixa escolaridade, porque, né, hoje as pessoas, elas conseguem buscar a faculdade mais fácil, né? Tá mais acessível o estudo. A década lá atrás, quando você entrou no mercado, não era tão acessível, não era tão fácil, a gente não tinha faculdades online, que o custo era menor, que a pessoa conseguiria ali bancar, né? Então era realmente algo operacional, abaixo escolarizado, pouca valorização social. A pessoa ela não era bem valorizada por estar trabalhando no supermercado. Ainda tem isso. Então isso foi enraizado culturalmente. As pessoas levam isso com ela. E também foi muito visto, como você mesmo trouxe, como uma porta de entrada. Meu primeiro emprego, meu registro na carteira. Então, isso foi ficando como herança ali, né? E aí eu não culpo isso os candidatos, mas nem o próprio também do supermercado, isso aí ele não via a possibilidade de ter uma carreira lá dentro. Aí vou entrar aqui, vou ficar aqui como empacotador, embalador o resto da vida? Vou ficar como operador de caixa o resto da vida? Eu não via a possibilidade de crescer. Coisa que a gente fala que na indústria, ela entra e ela já vê um plano de carreira. Hoje eu entro como operador, aí eu posso chegar a esse nível. Então, hoje, o que a gente, a dica que fica, né? Investir nessa comunicação sobre como as trilhas, onde eu posso entrar hoje como empacotador e eu vou crescer e eu posso chegar a um encarregado, eu posso chegar a um gerente de loja, eu posso chegar ao comercial, eu posso virar um comprador, eu posso virar alguém do fiscal, da contabilidade, mas depende do que eu desejo e do que a empresa também vai possibilitar para mim de carreira. Quais são as trilhas, né? Qual é o caminho que eu posso trilhar para chegar a esse alvo, que é o alvo qual eu quero enquanto candidato. E o supermercado direcionar, falar, olha, a possibilidade é essa, esse cenário é esse daqui. Então, hoje você está aqui, para você chegar, o caminho é esse. Para você chegar aqui, o caminho é esse. E aí, né, os dois lados. Porque também, às vezes, o supermercado tem muita questão de só ele tem o poder de fala, só ele tem o poder de decisão. E o candidato, ele também tem um poder de escolha e de decisão. Então, acho que mais uma dica é dar voz para esses colaboradores. Saber deles aonde eles querem estar ali dentro da empresa é primordial e essencial. Porque às vezes fica só, né, o pessoal lá, ai, fulano, vamos pôr ele ali, ciclano, vamos pôr ele cá, Beltrano, vamos pôr aqui. Essa pessoa quer isso?
Será que ela quer essa área? Eu vejo o seguinte, o supermercado em si, né, o varejo em si, que aqui nós temos público aqui de farmácia, pet shop, material de construção, sempre no nosso canal aqui, mas a grande maioria, temos que ser sensatos, são supermercadistas que estão aqui, que estão buscando aprimorar cada vez mais. Eu falo o seguinte, é muito claro essa reflexão para mim. Você observa que hoje, vou pegar, né? Vou voltar aqui. Na minha época, a gente preocupava, né? Meu filho gosta de falar, lá vai o pai com minha época, né? Na minha época, a gente preocupava em trabalhar para ganhar dinheiro. Uhum. A gente preocupava, depois que eu ganhava dinheiro, eu ia fazer uma base sólida, depois eu vou pensar de como eu vou, se eu vou salvar o mundo, se eu tenho alguma missão nessa vida, ou seja, era isso. Então, nós queríamos sobreviver nesse sentido. E aí a gente olha que hoje o jovem ele tem um diferencial com isso, porque se ele não observar que há uma projeção, ele não consegue acompanhar. Se ele não observar que ele tem a possibilidade de carreira, de desenvolvimento, ou até entender a missão da empresa, porque tem outro, né, que é a cultura, ele não tem interesse. Não. E aí, eu acho que é uma coisa muito interessante, né, Maria, quando a gente fala isso, porque o que assusta esses novos talentos, essa nova geração aí, né? É isso, ele olhar e falar assim, não, peraí, por que eu estou vindo aqui? E aí você fala, não, aí ele fala assim, não, porque eu tenho que receber meu salário, mas se eu ganhar melhor no outro lugar, eu vou embora. Mas isso não pode ser a essência de um profissional hoje dentro do varejo, né? Não, e hoje essa geração, ela valoriza muito a questão de autonomia, equilíbrio e propósito. Se ele Muito chegar na bom. empresa... Você falou 3 pontos aí, ó, vamos lá. Anotem isso, gente. Como é que é? Autonomia. Autonomia, equilíbrio e propósito. Se eles não sentirem isso na onde que ele está, ele vai para o próximo. Não tem por que eles permanecer ali se ele não tem autonomia, se ele não tem voz, e se ele não pode escolher, se ele não tem poder de decisão, se ele não tem um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, porque as pessoas hoje em dia buscam muito a questão da qualidade de vida, e se ele não tiver um propósito, se ele não ver a missão, igual você falou, antes as pessoas trabalhavam em prol de ter um dinheiro. Hoje, só ter um dinheiro não é a base ali, porque só ter um dinheiro eu posso ser autônomo, eu posso ir ali, conseguir isso, fazer aquilo ali. Não tem por que mais eu ficar numa empresa tolerando várias coisas, não tendo voz, só por causa do dinheiro. Eu vou próximo ali, às vezes eu tenho. Seja isso dentro de uma farmácia, seja isso dentro do supermercado, seja isso dentro de uma loja de Pet shop, material de material de construção. construção, o que for. Ele precisa dessas 3 coisas. E eu ainda incluo mais uma. Ele tem que se sentir valorizado. É porque eu falo da própria autonomia, né? Quando E você essa fala. valorização não falo que é financeira, não. É De reconhecimento, né? reconhecimento mesmo. Aí, Marielle, que você está aqui. Por que a gente traz para um tema tão, né, tão absurdo no meu modo de ver dentro do varejo? E é isso é nível geral, tá, gente? Talvez aqui nos comentários vocês estejam falando com a gente, isso é nível geral, com certeza. Mas o varejo é absurdo. Tem redes aí precisando de 100 e tantos profissionais, não tem. Alguns players precisando de 80 profissionais, guerrilhando com melhores benefícios para tentar tirar o profissional dali. Mas e aí você fala assim, olha, não estou falando aqui do financeiro em si, e por isso que a Marielle está aqui. Eu quero pegar essa essência para mostrar para você, varejista, que você precisa mudar o teu conceito dentro da sua loja. Não dá mais para entender que o cara tem um horário para chegar, né? E não tem hora para ir embora. Não tem horário para ir embora. Não. Isso não cabe mais na cabeça de mais ninguém. Não dá, varejista. Para com isso. E a gente encontra isso em muitas lojas aí no interior que nem
e tem ali a questão do horário correto do profissional. Sim. O E os jovens, profissional do ele jeito que eles chega, querem. trabalha mais de 8 horas, recebe hora isso, aí ele recebe hora. Não funciona mais. Funcionou, não funciona. Não tem uma clareza com relação a isso e traz uma rigidez de trabalho, de horário de trabalho, sem sentido. Então, mulher, chegar na loja e falar assim: quem é o seu melhor profissional? O seu Antônio ali. O seu Antônio, ele tem 43 anos, trabalha aqui comigo, ele chega às 6 horas da manhã e fecha a loja às 8 horas da noite. Esse profissional não tem mais, não, acabou. Não, e outra coisa, eu falo que é uma ilusão achar que esse profissional, que é o que mais fica dentro da empresa, que é porque ele é o melhor, que produz mais. Será? Eu tenho Nós uma. temos um limite de produção. Todos nós temos. A gente não produz igual da mesma forma da parte da manhã, que a hora que eu acordo, que eu estou disposta e vou produzir nesse mesmo ritmo o dia inteiro. Não, eu tenho quedas. Então não quer dizer que eu ficar mais tempo da empresa, eu estou entregando mais, não. Às vezes eu estou entregando menos. Né? Então eu falo que tem que quebrar esse paradigma de achar isso e realmente, de fato, observar quem está entregando mais. O funcionário que está lá com uma carga horária correta, ele entrega mais e com mais resultados, ou aquele que está lá o dia inteiro? Ele entregou realmente em todas essas horas que ele estava aí dentro? E aí, essa Eu questão, gostaria de né? chamar a atenção nisso para você, Marielle, porque o que acontece? Para voltar o Ederson lá, né? Desde 97, eu sempre tenho que trazer essa reflexão, porque tem muitos donos de supermercado que estão atrelados lá atrás ainda. E muitos Então, ainda não atrelados à quebra. inflação, atrelado à inflação, acho que ainda, né, tem que comprar mercadoria sem controle, então é atrelado à inflação. Você não vai me falar, tem crenças limitantes, ele acha que não precisa do sistema RP, paga um absurdo no sistema RP só porque o governo cobrou que tem que registrar lá, porque senão, e o contador exigiu. Faça o inventário só porque o contador exigiu. Tem que parar com isso. Você, varejista, tem que entender que você não dá para ser amador, precisa ser profissional. E aí tem mais uma questão junto com isso que você falou, né? Não é só quebrar. A gente, né, a gente não fala, eu não falei aqui que às vezes o jovem ele precisa entender o propósito. Então não é só trocar o sistema porque o governo exigiu. Tá, eu estou trocando, mas eu preciso entender o porquê. E o que, que eu ganho com isso? Porque é justamente isso que a geração quer, né? Eu sou um repositor. Por que, que eu preciso repor dessa forma? Por isso, por isso, por isso. Não é só engolir, como se diz, goela abaixo. Faça isso. Que é o que mais ou menos eles fazem quando o governo vira lá para ele e fala que ele tem que pôr um sistema. Ele vai e põe um sistema. Não sabe nem por que tem que ter aquele sistema e vamos usar aquele sistema, então, a meu favor. Então, é quebrar Essência esse. da coisa, né? Por que eu estou fazendo aquilo? Mas eu quero pegar um gancho nisso aí que você falou, porque você falou esses 3 pontos, né? Autonomia, equilíbrio e propósito, perdão. E, e muitas vezes a gente busca o profissional pela. Na verdade, a gente busca o profissional pelo que ele entrega, o tempo que ele entrega, e a gente fala pelo esforço. E o que nós deveríamos buscar o profissional é pelo resultado. Uhum. E não são fascinados em pessoas que entregam muito, que buscam muito. Ah, eu sou fascinado, porque foi uma cultura, e esse profissional é fantástico. Então, ou seja, eu quero aquele profissional que me dá todo o esforço dele. Claro que ele precisa entregar muita coisa para você, mas o que você precisa dele é entregar resultado. O que, que adianta ele Exato. chegar às 6 horas da manhã, embora 10 horas da noite, mas não entregar resultado? Aí disse, mas como é que eu vou saber que ele entrega resultado? Medindo métricas. Métricas, E aí eu quero exatamente. trazer isso com você, porque num olhar teu de psicóloga, como que é um profissional hoje, né, ele vê isso? Isso é bons olhos hoje, um profissional, poxa, eu estou entrando aqui, eu ter um direcionamento, um olhar, isso é bom? É essencial. Tudo na vida a gente precisa de direcionamento, senão a gente fica perdido. E não é diferente dentro do supermercado. E muitas pessoas, às vezes, é a primeira vez que ela está num cenário do varejo. Eu estou falando do supermercado, mas do varejo em si. Às vezes é a primeira vez que a pessoa está no pet shop. Não sei nem o que é isso. Não tem nem cachorro em casa. Então, eu preciso entender. Então, a pessoa entrou, a função que ela entrou, você precisa, pelo menos, dar uma direção para ela, explicar para ela
o que que é a base, o que que é aquele trabalho, qual que é a importância, direcionar, ensinar ali, né. Com criança, o filho da gente, a gente não ensina. Também, ensina a falar. Dá trabalho? Não dá? Você ensina, você vai lá, mostra como é que faz, depois você vai lá, pega na mão, depois você vai lá, deixa a pessoa fazer sozinha, depois você vai só acompanhando e se afastando. É isso o papel ali, né? Seja do líder ou seja do dono, que às vezes é o dono que vai ser esse líder. Eu vou Parece falar, simples, né? Mas é isso, gente. Nós fomos ensinados assim. Ninguém foi jogado no mundo de qualquer maneira, não. Então, a gente precisa ensinar, né? E esse ensinar, saber o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, evita retrabalhos, evita erros, evita muita coisa. Foi eu essa questão. eu quero trazer isso para você varejista aí, ó, não curtiu ainda, curte aqui. Marielle merece, já chega aqui, dá um like aqui, por favor. Compartilhe esse vídeo, tá? Se você estiver no modo Spotify aqui, você precisa dar aí, ó, pra gente as 5 estrelinhas, tá? Não esqueça das 5 estrelinhas. Para você que está aí no modo Spotify, tá nos escutando, tá na viagem, escutando isso mesmo, escuta a gente, mas quando parar, 5 estrelinhas, e depois, o que que você faz? Comenta aqui com a gente também. É importante para você que está no YouTube comentar com a gente, falar, sabe, aí para a gente o que, que você está achando desse encontro. Temas que você queira, converse com a gente nos comentários aqui, a gente vai sempre estar trazendo para você aqui também. Eu não posso deixar de falar para você aqui dos nossos apoiadores desse projeto, né? O Bate-Papo Varejo tem apoiadores hoje aí. Nós temos aí a Rubro Fiscal, que é Mendes, que sempre está desenvolvendo trabalho em vários varejistas, ajudando a parte de tributação. Nós também temos aí o pessoal da Digimar, que tem equipamentos. Você pode entrar lá no site deles, Grupo Digimar, que também tem equipamentos. Vai estar tudo na descrição aqui desse vídeo e desse encontro para você saber. Temos também a Contemporânea Iluminação, está sempre aí envolvendo com a gente várias iluminações para dentro do seu varejo ou sua casa que você queira aprimorar. E a Varejo, né? Que é uma equipe do varejo que sempre está desenvolvendo vários varejistas aí. A Marielle é uma das pares que sempre está trabalhando com a gente, desenvolvendo várias empresas aí. Quando se fala no cunho de desenvolvimento de um RH, processos POP, né, Marielle? A gente sempre está entregando muita coisa aí. Por isso que ela está aqui comigo. Por que a ideia aqui é apresentar para vocês soluções práticas? Tudo que nós estamos falando aqui é prático, gente. Às vezes você pode fazer alguma pergunta aqui, se a Maria não responder para você, pode fazer nos comentários aqui que eu vou encaminhar, ela vai te procurar, só deixa o teu contato aí que a gente vai fazer esse contato com você para te ajudar aí a você ter mais informação. Marielle, se a gente falar nesse processo que a gente fala de autonomia, equilíbrio e propósito, eu quero pegar aqui o propósito que você falou, a gente precisa fazer campanhas desse propósito, né? Ou seja, Sim. despertar o orgulho de eu trabalhar naquela loja, naquela empresa, naquele supermercado, e o quanto aquilo pode impactar na vida daquelas pessoas. Porque tem muitas pessoas que trabalham no supermercado não sabem por que ela está ali. Não. O impacto que você faz. Por exemplo, você trabalha no setor de açougue, no supermercado, trabalha no setor de açougue, você tem um impacto fascinante na vida da pessoa, no churrasco dela, no almoço dela, se você trabalha na padaria, no café da tarde dela, se você trabalha na farmácia, na saúde da pessoa. Sim. A empresa, isso é um trabalho que pode ser, claro, Marielle, você acha que é possível fazer isso, deixar isso claro para o funcionário, e como que ele deve fazer? Vamos mais para a pergunta seguinte, como que ele deve fazer isso? Bom, vamos lá. No supermercado a gente tem que entender que ele não é só um local de compra, né? Igual você mesmo disse, não é, né? É onde a dona de casa ela vai encontrar o alimento, é onde o idoso vai conversar com o operador de caixa. A gente tem isso, muitos, né? Às vezes ele não tem com quem conversar em casa, é lá que ele vai lá todo dia comprar um pãozinho, aí ele vai conversar, onde ele é visto, onde ele é escutado, é onde eu vou comprar algo para fazer um jantar, para uma comemoração, com os amigos. Então, ou seja, ele é onde as pessoas estão ali, né? Onde a cidade pulsa. Eu falo, o varejo é onde pulsa a cidade, isso independente do ser só o supermercado.
Então, trazer isso para as campanhas internas, para os colaboradores entender essa importância do papel dele, como eu falei, começa destacando ali a importância de cada função, desde a pessoa da limpeza, por que ela é importante? Por que ela tem que estar ali desempenhando aquele papel dela? Para que na hora que a pessoa entrar, seja um ambiente limpo, confortável, agradável tem valor cada pessoa ali dentro. Senão não teria porquê de ter cada uma daquelas funções. Então, cada uma delas é essencial, né? O que ela traz ali, né? Qual que é a missão daquele cargo? Então, eu acho que deixar isso claro, como eu disse do repositor, vamos pegar essa experiência, né? Todo mundo conhece aí. Ele não vai só organizar prateleiras, mas ele vai garantir a experiência do cliente. Então, porque se ele não deixar o produto abastecido à altura certa, os tamanhos, a posição, se não tiver o preço, se ele não tiver limpo, se ele não tiver alinhado, o cliente, na hora que ele chegar ali, ele vai pegar primeiro, o produto vai estar amassado, não vai ter preço, ele vai ter que ficar procurando preço, as pessoas estão sem tempo. Se ele não estiver limpo, ele vai sujar a mão, vai sujar a roupa, ou seja, já frustrou, então essa experiência, ela se torna negativa. Então, né, eu gosto muito de quando a gente está falando para os colaboradores, para eles se colocar a empatia, né? Quando você vai no supermercado, o que você espera? Para que você vai no supermercado? O que você espera de quem está lá, né? Você fala com a pessoa, o que você espera quando você chega na prateleira que você vai pegar um produto que você vai comprar? Ah, eu espero isso, eu espero aquilo, eu vou por isso, eu vou para aquilo. Aí eu conecto a pessoa, a função, e ele começa a entender por trás a importância do trabalho dele. E se eu entender a importância do meu trabalho, eu vou fazer ele melhor, com mais qualidade, eu vou me conectar mais e vou entregar, que é o que a gente espera, resultado. Né? Não é só porque isso não é só encheção de saco. Né? Para que eu preciso fazer isso? Para que eu preciso de uma data? Eu estou falando também de vidas. Né? Você vai gostar de ir lá e comprar um produto vencido? E se você consumir ele, se você também não prestar atenção na data? Então, eu estou falando de vidas, né? Outra vida está ali, né? Então, essa sensibilidade ali. Então, isso aí eu vou conectando a pessoa à função, à importância e o propósito, né? Que é o que a gente falou anteriormente, os porquês ali. Quando você traz isso, é a integração, né? Eu falo muito dentro do varejista, que eu acho que são processos que a gente precisa implementar. Uma é a integração. Sim. A pessoa tem que chegar, e muitas vezes ela chega dentro do emprego, ela não sabe onde está o banheiro, ela não sabe que hora que se alimenta, né, qual o seu intervalo, não sabe o compliance da loja, ou seja, né, as regras que são estabelecidas dentro da loja, o que pode, o que não pode, o que é direito, o que é dever. E isso, ali dentro disso, a gente põe essa essência, né, Mariela, que você está falando, que é a essência de colocar o propósito dentro do jogo. Por que eu estou aqui? Né? Porque eu brinco muito. Operador de caixa, o que você faz? Eu falo assim, eu pego um produto e registro. Como você faz? Eu pego o produto aqui e registro aqui. Eu falo, por que você faz? E nessa hora, Marielle, muitos travam no próprio... E às vezes é o operador que tem anos que está ali. Por que você travou? Porque eu faço, porque o dono mandou, ou porque É o que eu falo. o RH falou para mim fazer. Não. A gente precisa entender por que você faz isso. Isso tem uma essência maior. Porque naquele exato momento, você está no momento mais difícil psicológico do cliente. Qual é? Enfiar a mão no bolso, né, Maria? Ninguém quer pagar. Porque não é fácil mesmo, não, né? Então... E aí, nesse como, a integração ela faz um papel importante. Explica um pouco como que faz essa integração, como que esse varejista que está nos vendo aqui, que ele pode aplicar isso aí, numa integração, né? Explica bem na prática mesmo, como é que ele deve fazer isso. Bom, a gente sabe que o varejo geralmente sempre se contrata com pressa, né? É para ontem. Então, dizer para eles que alguém tem que ficar umas horas ali antes de ir para o local Mas de é trabalho é essencial, difícil, tem que mas é ficar. essencial. Tem que ficar, tem que ir. Quanto tempo, Marielle? Eu falo de um dia, é isso mesmo? Eu, Você também fala? mínimo um dia. Mínimo. Mínimo, olha pra você ver. Mínimo. Por quê, gente? Porque na hora que a pessoa chegar ali, ela, a primeira coisa que vai chegar, como o Edson mesmo disse, ela vai chegar, ela vai ter um momento ali com quem? Com o RH, ou com quem está ali na, né?
contratou ali, ou seja, o primeiro contato dela que ela teve foi essas pessoas ali que iniciaram o processo. Então, essas pessoas vão o quê? Apresentar a empresa para ela. Não que não foi apresentada, mas apresentar ali a história, com quem que começou, por que ela existe, qual que é a missão dela, qual que são os valores, aonde, né, a visão, aonde que aquela empresa quer estar, né, quais que são os propósitos, de onde que ela vai, até onde que ela vai, até para a pessoa identificar e saber, olha, eu quero estar lá com aquela empresa quando ela chegar ali, eu quero estar ali com ela, ou seja, eu vou começando a conectar a pessoa ali ao desejo de permanecer ali. Com isso, eu vou apresentar as normas, as diretrizes, né, deveres e responsabilidades, né, o que pode, o que não pode, o que eu espero dessa pessoa ali dentro da empresa, eu deixo isso claro para ela, né, o que eu espero dela ali dentro. Junto com isso também eu vou mostrar para ela os direitos dela, né, qual que vai ser a carga horária dela de trabalho, os benefícios, como que cada um deles funciona, o pagamento, quando que ele cai, né, é na conta, não é, que dia que cai, o que é descontado, o que não é, porque às vezes as pessoas não sabem disso, aí na hora que chega o dia do pagamento é aquele, mas isso não foi combinado comigo, e aí vem aqueles sustos, né, então, se eu já falo isso tudo antes, fica claro, né, eu falo que precisa ter clareza também nas informações. Isso, apresenta a empresa, apresenta a loja, falo isso, falo dos processos, falo da importância, falo do que é valor principal, o que vai ser esperado dessa pessoa. Feito tudo isso, a gente vai para a função daquela pessoa, que aí é os momentos ali que a gente vai para funções, apresenta o POP, que nada mais é do que o procedimento operacional padrão, ou seja, né, o passo a passo ali da função, o que é essencial da função dela, para ela exercer ela bem, e com isso a gente passa também a questão da missão, né? Igual você trouxe pra gente, né? O porquê daquele cargo, o porquê daquela pessoa, o porquê que ela tem que fazer daquela forma. A gente vai dando clareza ali e vai ouvindo e pegando da experiência dela também. Se é um grupo menor, eu vou pegando ali a experiência, ou então se eu tenho outras pessoas, elas vão também compartilhando ali. Acho que o momento também com a liderança, o momento dele, né? Falar o que ele espera, o que ele não espera, apresentar a loja, apresentar os colegas de trabalho. E, é claro, apresentar para ele, eu falo que o padrinho, quem que vai acompanhar ele ali nesse treinamento inicial? Nesse momento, eu valorizo o meu funcionário interno que está ali há mais tempo, que vai acompanhar, e dou no suporte para quem está entrando, de não sentir assim, eu tenho essa pessoa vai ser a minha referência, essa pessoa aqui que eu vou me espelhar ali, né? E o líder ao mesmo tempo acompanhando ali. Então é esse trabalho. Mas é um trabalho, né? É um processo. Mas esse processo ele vem dar resultado. Se eu faço de qualquer maneira, né? Ou seja, se eu quero o mesmo resultado que eu tenho hoje, eu continuo fazendo da mesma maneira. Agora, se eu quero um resultado diferente, eu preciso fazer diferente. E aí, às vezes, o diferente vai dar um trabalho inicialmente. Mas depois acho que o resultado dele vai ser tão satisfatório que ele nem vai perceber mais que aquela pessoa está ficando um dia. Né? Eu falo isso porque, por exemplo, né, na empresa que é o Santa Helena que eu estava, na nossa integração eram 3 dias, tá? 3 dias de integração. 3 Olha, dias de Vanegista, pelo amor de Deus. É isso aí. Era um momento com RH, um momento com DP, um momento com a segurança do trabalho, um momento com a parte sobre a alimentação, né, sobre a médica veterinária ali que falava sobre a questão de alimento, né, segurança alimentar, né, os cuidados ali, um momento com o pessoal do fiscal da prevenção de perdas, né, porque todos os setores têm perdas, todos os setores eu preciso ter atenção, e quem que zela por isso? É quem está ali executando. Então, aí como que eu vou zelar? Eu preciso entender, eu preciso saber por que pode gerar perda ali no meu setor. Então, a pessoa precisa falar com ela como é que gera isso. Como é que ela vai ter atenção com isso para que aquilo não ocorra uma perda? E qual que é o prejuízo, né? É o dono que está perdendo. Não, eu, enquanto funcionário, perco também, que eu deixo de ganhar um investimento, eu deixo de ganhar um equipamento que faria diferença para mim, eu deixo de ganhar um treinamento. Então, é mostrar isso para ele, que não é o dono que está perdendo. Sou eu, enquanto funcionário, que não zelar para aquilo, estou perdendo de ter outros recursos que poderiam ser direcionados para o meu crescimento ali dentro. Aí, ou seja, virou um valor diferente, né? Eu quero pegar 2 ganchos que você falou aí, que eu acho que é de suma importância, que é o POP, né? Que você até menciona várias vezes aí, eu queria. Mas tem um que você conta aí, que aí dentro da integração e tal, a gente tem que apresentar o padrinho, né, aquele que vai ensinar.
esse aí eu sei que o varejo faz, certo? Tá? Ele faz. Ele pega lá o repositor mais antigo dele, aquele que cheio de vícios, de erros, entrega para aquele novato e ele entra ali, né? Ele entra ali com todos os vícios e com toda a autoridade. Então, aí esse repositor super antigo lá e falou: olha, aqui é do meu jeito, não acelera não, vai devagar, não precisa tão rápido não. Vamos mudar aqui. Agora vocês vão fazer o seguinte: você vai para o almoço agora. Olha, vamos fazer isso aqui. Não. E aí o proprietário ainda passa, e aí, você está aprendendo com o Ederson e tem 40 anos que trabalha com ele, estou aprendendo tudo. Quem é autoridade? O Ederson quer falar, valeu. Virou autoridade. O dono passa a autoridade para um profissional, padrinho, abre aspas, que não está preparado, Marielle. E nem acompanhado, ele faz do jeito. Aí às vezes vai dar para aquele funcionário que você falou lá atrás, que esforça, aquele que tem hora para chegar, mas não tem hora para ir embora, mas por trás está queimando a empresa. Tá lá, como se diz, o sabotador, né, que fala, não, quem tá com isso não, fica aí, faz isso aqui, não sei. Eu não tava vendo por trás, por quê? Porque não acompanhou, não tô falando que não pode ser feito isso, tem que ser feito, mas tem que ser acompanhado, né, quem é o RH vai acompanhar ali no sentido de preparar essas pessoas de como treinar, né, o falar ali. Então, ver se você realmente é uma pessoa que gosta de estar ali da empresa, que se sente bem, porque tem muita gente, mas fala assim, mas por que a pessoa está lá? Né? Por que essa pessoa está ali? Porque é confortável, eu sou um reclamão, eu reclamo de tudo. Tem muita gente assim, né, que gosta de reclamar da vida. Aí fala, não, aquele... Mas tá lá, 40 anos lá. E gosta de falar mal de tudo. Não, é que é muito ruim, a gente não tem vida, é ruim, né? Mas continua lá. É mais fácil reclamar do que se movimentar ali e sair daquele lugar ali. Até porque ele não consegue sair dali. Não consegue. E essas crenças, eu estou falando com você, varejista, porque você faz muito essa prática por omissão, desculpa a sinceridade, por preguiça, por falta de investimento, porque ele fala o seguinte, né? Tem aquela, mas se eu treinar esse profissional, ele vai embora. Então fica com ele sem treinar, vai ficar barato para você, vai ficar muito mais caro, ele te gera perda, ele não conhece resultado. A gente chega numa loja para conversar com um açougueiro que ele não conhece o que é resultado, ele não sabe quem faz o inventário, como é o rendimento do boi, como que você pode ter um profissional desse? A gente conversa com um repositor que ele está numa seção de produtos naturais, e ele não conhece os produtos naturais, ele está numa seção de pesados, ele não sabe nada daqui. Como que eu vou trabalhar com esse profissional? Eu vejo isso muito, né? Eu estou trabalhando algumas empresas, e uma delas é casa de carne, outras são padarias, e aí você vê a pessoa, ela não consegue entender sobre o produto, como que ela vai se destacar, como que ela vai trazer algo novo. Não vai. E aí cria-se a desmotivação, porque o que acontece? Estão ali atrelado, aí ele fala, eu não tenho futuro, eu olho aqui o dono que compra, o dono que senta no caixa, o dono que está ali brigando com todo mundo, ele fala, eu não quero ser essa pessoa. A nova geração, gente, ela não quer isso. A Marielle está como psicóloga aqui, que vai mostrar para você o seguinte, existem processos hoje, que já estão na indústria há muito tempo, que precisam ser implementados dentro do varejo. E quando se fala de um RH bem estruturado, é isso. Ele tem período para adaptação, integração desse profissional, implementar o POP, gente, que é aí que eu queria que você falasse um pouco desse POP, né, procedimento operacional, né? Padrão, tá? Padrão, gente. Padrão, tá, gente? Padrão. Que o varejo tenta reinventar. Eu brinco muito, né? Eu estava numa loja agora recente, aí lá falando do procedimento operacional padrão, o receptor de mercadoria deu na cabeça dele, receber um produto lá, uma farinha de trigo, porque não veio a marca que geralmente combinaram para fazer o pão daquele jeito, ele recebeu outra. Eu falei, se lá na indústria, se chegar uma chapa construindo um carro, a chapa não vir nas dimensões, não entra. Não.
para fazer aquele carro. Aquela chapa tem que ter padrão. Por que nós aceitamos pegar um hortifruti, hoje vem um tomate mais verde, uma banana mais madura? Por que hoje vem uma carne... Por que a gente aceita? Por que o varejo não cria padrões e processos? Isso não tem jeito. Tem jeito, sim. E isso aí tem vários varejistas já aplicando e está funcionando. Players que estão se destacando dentro do mercado. Porque você vai lá, e aí, Mariela, eu vou contar um case para você aqui, eu comprando no nosso mercado. Aí eu chego lá, pegando o quiabo, foi botando o quiabo já dentro da sacolinha. Uma senhora do meu lado, você é doido, moço. Eu falei, por quê? Está colocando o quiabo aqui dentro da sacolinha, se eu tenho que ver se o quiabo tá bom. Eu falei, olha, se ele tá pondo na banca um quiabo ruim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque quem tem que selecionar isso é o varejista. Não, mas ele não tem padrão. Ele, cada vez mais, ele traz um produto sem padrão para dentro da banca. Ou hoje o padeiro resolveu estar diferente, então o pão vai sair de forma diferente. Ou hoje o açougueiro não está legal e ele resolveu que não vai limpar a carne conforme deve ser o padrão. E aí? Você, varejista, está pagando essa conta. Tá. Não vai mudar. Desculpa o desabafo, Marielle. Não, mas faz parte, é isso mesmo. E assim, e quando eles entenderem que seguindo o padrão a gente tem mais produtividade, mais velocidade nas coisas, bom, boa, porque é isso que acontece na indústria. Por que tem que padrão lá? Porque a produção ela acontece muito mais rápido, né? Ou seja, eu vou seguir ali um processo, né? Como é que a gente cria um hábito? Vamos lá atrás, vamos pegar a psicologia. Eu crio um hábito repetidamente, fazendo aquele várias vezes do mesmo jeito, seguindo o mesmo modelo, até que aquilo vai se tornar um hábito e eu não tenho mais um esforço mental para poder fazer aquilo, e aquilo se torna parte da minha rotina. Dirigir é assim, a primeira vez que eu peguei no carro para dirigir, a gente tem que pensar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou passar a marcha assim, agora eu vou fazer não sei o quê, agora eu vou fazer isso. Depois isso se tornou automático, se tornou ali um hábito. Não faz, a gente faz, nem percebe mais como é que faz. É a mesma coisa, isso a gente precisa ter dentro das nossas funções. Então, se eu sigo um processo, um padrão, chegou uma farinha e aquilo ali está tão enraizado em mim que eu não posso receber, eu não vou receber. Óbvio, quem for para lá, o fornecedor, o comercial vai descer, vai falar, não vou receber, porque isso vai impactar no resultado do meu pão, porque isso é importante para isso. O funcionário, ele compra aquilo ali também como verdade, né? E ele passa a ser o defensor, ele entende aquilo ali. Então, ele começa a entender e aí vai o famoso autonomia. Lembra que eu falei da geração, ela busca autonomia? Eu preciso ter autonomia de, esse aqui, essa área aqui é minha. Então, esse padrão aqui a gente precisa seguir. Então, dar essa voz, essa autonomia para o funcionário dele também, discutir ali e mostrar essa importância ali. Então, se eu sigo um processo, até para ele, a longo prazo, ele vai fazer aquilo ali e vai seguindo aqueles processos mais fácil, né? Sem muito esforço. E aí, se essa questão, hoje eu não vou limpar essa carne direito, não. Ninguém compra, ninguém olha, não tem um padrão. Né? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou selecionar esse quiabo aqui? Que é o que você falou, né? Aí tem os padrões. Se explica o porquê ali, e tem um passo a passo, e aquele passo a passo é cobrado ali, né? E eu falo que o POP, ele, além disso, ele é um documento vivo, tá, gente? Porque os processos eles precisam ser modificados também, não pode ser implantou e vai ser para sempre daquela forma, não. A gente vai o varejo que é dinâmica, né? Exato. Então a gente vai melhorando aquilo ali. Porém, isso é algo que não é da cabeça da pessoa também, não. Vou fazer diferente aqui hoje. Não, é estudado ali o porquê, e aí mudou, apresenta. A partir de agora, vai ser feito dessa forma, por esse motivo, e a gente vai seguir esse processo daqui em diante. E aí vai nessa construção ali. E é construindo esse POP também junto com a pessoa que faz a função ali também, para entender dela, por que você coloca essa farinha, vamos lá na padaria, por que você coloca essa farinha primeiro e depois que você coloca o ovo e depois que você coloca o leite? Porque assim
o bolo vai sair mais fofo, mais não sei o quê. Ah, tá, então é por isso. Então, aí, opa, vamos introduzir isso aqui dentro do pop. Para o bolo sair mais fofo, é necessário colocar primeiro o ingrediente farinha, segundo ingrediente o ovo, terceiro ingrediente o leite. Opa, a questão lá que eu falei lá atrás, né, de mostrar a importância e de entender o porquê que faz aquele processo e segue aquele passo a passo. Porque senão a pessoa vai falar, vou pôr o leite primeiro, né? Tá aqui na minha frente, não vai fazer diferença, não, vai. Se ninguém me falar que faz diferença, eu não vou adivinhar que aquilo faz diferença, que por isso tem que ser feito daquela forma. Eu vou adivinhar que essa farinha desse fornecedor eu não posso receber e desse eu posso. Eu só vou saber disso se estiver apresentado aqui para a qualidade do produto, impacta. Para a pessoa que não está produzindo, o conferente vai saber o porquê? Ele é padeiro. Não vai saber, é só uma farinha. Né? Na visão dele é só uma farinha. Eu acho fantástico, Daniela, esse tratativo do POP, né? O POP é uma coisa que todo varejista deve implementar. Então, não deixe de implementar isso, você que é varejista aqui. Outro ponto que eu quero abordar aqui, porque o tempo vai sendo curto, tá? Um espaço na agenda aqui com a Mariela, eu preciso aproveitar. Ela está entregando muita coisa para você, então você curte aqui. Ela está falando para você o que você quer. Realmente comenta aqui para mim e pode fazer perguntas que a gente vai encaminhar para a Mariela, que se ela não respondeu agora, ela vai responder depois para você. Mariela, também tem coisa boa dentro do varejo, tá? Porque às vezes a gente vai falando assim, aí a pessoa fala, não, mas o varejo está complicado. Tá, eu falo que é uma oportunidade. Para você aí que está nos vendo e fala assim, cara, eu estou começando agora, estou ouvindo aqui o Ederson e a Mariela, está desanimando, não desanime não. Olhe com outros olhos. Olhe com oportunidade. Eu falo o seguinte, quando eu entrei no varejo em 97, quando eu entrei, eles falaram assim comigo assim, o Ederson, nunca mais você está desempregado. Eu achei que o cara era mãe de dar, né? Dessa é mãe de dar, nunca mais estou desempregado. Eu não havia entendido, porque é o seguinte, é oportunidade o tempo todo. Você tem oportunidade o tempo todo de desenvolver, de aprender. Hoje, eu sou graduado, pós-graduado, tenho mestrado, beleza, tudo bem. Mas as práticas do varejo, elas são essenciais para o resultado dentro das lojas. Por isso que ele é oportuno. Qualquer coisa que você fizer, você já diferencia. E o varejo tem grandes profissionais. É aí que eu vou entrar numa ferida que acontece muito para você, varejista, não olhar internamente e valorizar internamente os que estão aí. E Sim. Como que eu faço isso, Edson? Evoluir esses profissionais. Como que eu posso buscar? A Mané vai te responder como é que você tem que fazer, tá? Mas você precisa dar a chance a esses profissionais, e é o que ela já falou de autonomia, né? Dar a chance, porque essa nova geração quer, e os outros também querem. Quem não quer ter autonomia, quem não quer buscar resultado, todos, já pesquisas mostram isso, tá, gente? Uma modesta pesquisa feita pela E-Varejo, em vários varejistas, o que nós fizemos? Nós colocamos produtos no chão e vimos que o profissional pegava. Nós começamos a mostrar para o repositor quais produtos davam mais margem, explicamos para ele que aquilo dava mais dinheiro para a empresa. Sabe o que ele fez? Expôs melhores produtos, mesmo não sabendo, ele queria expor melhor, porque ele sabia que dava. Então, ele tem uma intenção positiva, existe profissionais bons. Sim. E aí, Mariela, vai a pergunta, como é que eu retenho esses profissionais que são bons, além de você já falou da autonomia, o equilíbrio, o propósito, e como que eu posso expor para que outros sejam atraídos para falar assim, olha, ali tem coisa boa dentro daquela empresa. O que ele tem que fazer para despertar esse orgulho pelo impacto de estar no supermercado, estar dentro do varejo, dentro da farmácia, dentro do pet shop desse profissional, dessa empresa, né, Benel? Primeira coisa, eu acho que é comunicar, né? Ou seja, histórias reais ali, né? Com essas pessoas para dar depoimentos do como que é a história dela ali dentro, como é que foi a história dela ali dentro, né? Histórias conectam, né? Quando um colaborador vê um colega dele que cresceu, que superou desafios e hoje ele lidera uma equipe, ele se sente capaz também. E pensa assim, opa, isso motiva mais do que a palavra. Ele pensa assim, então eu também posso.
Porque ele também começou lá de baixo, né? E aí a pessoa vai contar a história dela, do tipo, eu comecei aqui, eu era muito tímido, eu era envergonhada, aí eu fui crescendo nesse aqui, e aí eu fui crescendo, eu fui aprendendo os setores, eu fui me desenvolvendo ali, eu não sabia dar feedback, eu não sabia acompanhar, e foi possível, eu cheguei aqui onde eu estou hoje, né? Então eu falo que isso vai conectar, então, ou seja, né? E aí a dica é tanto interno quanto externo, né? Apresentar nas redes sociais, criar um quadro, gente que faz acontecer, porque são essas pessoas que de fato fazem acontecer ali dentro, né? Isso na rede social, valorizar isso. As pessoas, o tempo de empresa dela, você mesmo a gente falou, né? Pessoas que têm 10 anos ali, 5, 4, tem uma história ali dentro. Eu preciso celebrar essa história ali dentro, essa entrega dela ao longo desses 4 anos, ao longo desses 6 anos, né? E aí isso eu tô o quê? Eu tô valorizando, eu tô conectando e tô mostrando para quem tá chegando que pode ser ele no futuro. Ele vai ser essa pessoa, né? Valorizada ali. E eu contando, né, ou seja, em murais, em reuniões, estou falando, né, trazer as redes sociais, porque a gente não tem como fugir das redes sociais, vídeos, faça um vídeo com essa pessoa para ela contar a história dela, o que é a vida dela antes do varejo, o que é a vida dela pós-varejo, o que ela conquistou, porque mesmo você me falou, né, você disse aí, eu conquistei muito, minha pós-graduação, tudo isso veio do varejo, e isso é muitas pessoas, a gente conseguiu casa, conseguiu estudar os filhos, conseguiu o curso que precisava, o carro que queria, tirar a carteira que queria quando entrou no mercado que queria tirar, ou seja, ele construiu sonhos por estar ali dentro do varejo. Então, eu preciso divulgar isso, falar isso internamente e externo também, cair, porque outra pessoa olha e fala assim, opa, trabalhar no varejo é bacana, eu vou conseguir conquistar os meus sonhos, eu vou conseguir conquistar meu propósito e eu vou conseguir ser valorizada ali dentro, ser destaque lá, olha essa pessoa, a história de vida dela. E assim a gente vai conectando, que a gente conecta mais com o outro, preciso ver o outro ali, o resultado do outro ali. E eu vendo também, percebo, eu sou capaz e eu quero estar ali naquele local ali, né? Quem nunca virou e falou assim, nossa, eu quero ser igual aquele líder, eu quero ser igual aquela pessoa quando eu crescer? É isso. É mais ou menos isso. Então, é conectar mesmo as pessoas ali, né? Do que eu posso extrair. E tem muita coisa boa, que o varejo eu falo que ele é dinâmico. Se é aquela pessoa que não gosta de ficar parado, vai para o varejo, que é movimento, é dinamismo. Eu tenho várias oportunidades de conhecer vários lugares, vários processos, várias coisas. Mas, mais uma vez, isso precisa ser comunicado, isso precisa ser falado, isso precisa ser mostrado. Se não é mostrado, aquilo que não é visto, né? Não é reconhecido, não é valorizado, não é exposto. Então, eu acho que é bem por aí. Essa valorização Muito aí. bom. É muito bom. Olha, para você, varejista, não tem oportunidade melhor de você estar aqui com a gente no Bate-Papo do Varejo. Por isso, compartilhe esse encontro com a sua equipe, mostra para eles, olha, o quanto isso é importante para o seu líder de loja, para o seu gerente. Eu sou líder de loja aqui, estou vendo aqui que você manda para o dono, escuta isso aqui no Spotify daqui, escuta isso aqui em várias plataformas, estamos em todas as plataformas aí para você escutar e ver o momento que você quiser. Também tem que fazer um convite para você. Sempre a gente está aqui no aulão Gerente Inteligente, para aquele que é líder de loja. Marielle já participou Muito bom conteúdo. É gratuito para você. Tudo que nós fazemos aqui na plataforma é gratuito. Então, vale a pena você compartilhar. Compartilhe com o máximo possível. O Bate-Papo Varejo tem um interesse aqui sempre trazer um convidado. A gente vai ter uma série aqui falando sobre ausência de mão de obra. E esse ponto eu quero trazer para você aqui, para você sempre estar com a gente aqui no Bate-Papo do Varejo, trazendo informações para você. Marielle, eu ficaria horas e horas aqui, eu acho que nós temos que marcar mais um bate-papo varejo para você vir falar um pouquinho mais dessa psicologia dentro do supermercado. Eu acho que é essencial, porque você domina esse tema e eu gostaria muito de uma nova oportunidade, você convidado aqui a estar no bate-papo do varejo, trazer para a gente muita informação aqui. Vem sim. Mas eu gostaria mais que você viesse mais para a gente aqui no Bate-Papo do Varejo, tá? Você sempre nosso convidado. Eu sempre faço provocações, você já sabe disso, que eu faço provocações de
falar de um filme, o que esse varejista aqui precisa? Um livro para ler, que você pode. E outra coisa, dar sugestões para ele para a prática, tá? Então, dá uma sugestão, vai para a prática amanhã. Agora ele vai acabar de ver aqui o nosso encontro, o bate-papo varejo, fala assim, amanhã eu já vou praticar, na prática mesmo, você vai para sua loja, faz isso aqui, para ele ver resultado. Dá as dicas para a gente aí, para a gente encerrar esse nosso encontro, e se você puder compartilhar aí algum tipo de livro, alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente. Bom, vamos lá, né? Eu acho algumas dicas, eu vou fazer um resumão aqui do que a gente falou. Então, primeiro, eu passo lá do início nosso, eu acho que tem um recrutamento mais estratégico e mais humano, né? Entender mesmo o valor, entender, aquela posição abriu. Então, o que eu preciso da pessoa que vai assumir isso? Feito isso, eu vou ver se as pessoas, na hora que eu estiver selecionando, se ela se encaixa dentro daquele processo ou não, e entender os valores daquela pessoa, se conecta com os valores da empresa. Resumindo, é isso, esse recrutamento estratégico mais humano. Olhar mesmo para quem está daquele outro lado, não só assustando ela. Só pegar um gancho nisso, porque muitos varejistas que às vezes a gente fala, e a gente eu não me aguento, porque muitos varejistas a gente fala assim, eu estou aqui no interior, mas aqui eu não tem gente, assim, tem jeito de desenvolver esse tipo de profissional, né, Maria? Você mesmo faz isso, desenvolve vários profissionais, gente. Ela leva a prática para dentro da tua loja, é possível fazer isso. Sim, eu falo que a gente não vai encontrar ninguém perfeito, nem dentro, nem fora. Todo mundo vai ter pontos ali a se desenvolver ali, falando da parte principalmente comportamental mesmo. Então, eu vou entender o que é aquele profissional ali, para encaixar dentro daquela função, isso é para função também, tá, gente? Que é para cada cargo ali. Aí entra o papel e o olhar especializado ali por trás desse processo, para entender e verificar ali o perfil do cargo, o perfil da pessoa. Identificou isso? Eu vou olhar quais são os gaps daquela pessoa para assumir aquele cargo. Identificado isso, eu vou fazer ali processo para desenvolver aquela pessoa para assumir aquela posição dentro daquilo. Então, se eu pego internamente, eu vou fazer a mesma coisa. Olha, fulano tem aptidão comportamental, porque ela me entrega isso e isso, porém, ela precisa ser trabalhado isso, isso e isso. Seja lá, vamos ver a questão comunicação. Às vezes a comunicação dela precisa ser uma comunicação mais clara. Então, vamos trabalhar ela ali para que ela se desenvolva e ter essa comunicação mais clara. E assim, a gente vai indo em todos os viés, seja interno ou externo ali. Seja com candidato interno ou externo. Então, eu desenvolvo, mas para isso eu preciso também identificar o que precisa ser desenvolvido. Eu falo que isso é o principal. Identificou isso, a gente vai trabalhando ali. Um outro ponto é o processo de integração, que a gente disse, que é importante, né? Ou seja, muitas desistências, elas ocorrem nos primeiros 30 dias. A gente perde profissionais, tem a evasão aí da mão de obra nesses primeiros 30 dias, por falta de quê? De clareza das expectativas, do que a gente espera dela, do que ela pode esperar da empresa, aonde ela vai chegar, de quem está acompanhando, as questões todas que a gente abordou aqui hoje dentro desse bate-papo. Então, por isso que é importante ter esse processo aí de integração. O terceiro ponto são a formação interna de plano de carreira. A pessoa comunicar que é possível crescer dentro da empresa, né? Hoje eu estou aqui, aonde que eu posso chegar, como é que eu chego? Deixa isso claro, ter esse plano desse crescimento, que a pessoa pode crescer ali dentro da empresa. Outro ponto, essa questão da flexibilização inteligente do horário, da carga horária mesmo, né? Ou seja, ter escalas mais efetivas de trabalho, onde a pessoa ela consiga entregar resultado, que a gente já falou sobre isso, e também ter uma vida lá fora, ter uma qualidade de vida, saber que ele não está preso ali dentro da empresa, que ele pode programar coisas. As pessoas, os jovens hoje em dia, ele quer poder saber que ele pode fazer um curso, ele quer crescer, ele quer saber que ele pode ter um tempo com a família dele, ele não quer viver só em prol, ninguém quer viver só em prol da empresa. A pessoa, ela precisa ter um momento de lazer, até para ela entregar melhor na hora que ela voltar ali. Então, essa questão dessa escala inteligente é pensando nesses pontos, né? Por que não pensar em ter uma escala onde eu vou ter, às vezes, pessoas que são período parcial? Por que não pensar numa escala onde eu vou ter, às vezes, folgas alternadas, né? E isso já planejado para o mês inteiro, onde
essa semana eu vou folgar no domingo, na outra semana eu vou folgar no sábado, para não ter aquela rigidez. Aqui eu vou folgar só na terça, só na terça. Eu nunca vou poder planejar nada para minha vida no final de semana. Então, ter essa flexibilização, onde vai ter também uma carga uma jornada de trabalho onde eu vou trabalhar 4 dias, 5 dias, tudo, legislação é permitido ter esse tipo de contrato, onde eu vou ter pessoas, e com isso eu consigo contratar pessoas, estudantes, eu consigo contratar mães, que às vezes elas não podem ficar uma jornada inteira, mas ela pode ficar ali uma jornada menor, e ela vai te entregar, porque ela vai ficar feliz, porque ela está entregando, e você consegue diversificar mais isso dentro do seu quadro ali de funcionários ali. Idosos, consigo também contratar, tendo outra geração, ou seja, eu vou tendo novas possibilidades ali dentro. Mas isso tudo tem que ser pensado e estudado ali, e como a gente vai encaixar, por exemplo, mas eu não posso dar folga para o funcionário no sábado, Maria, você tá louca? Você surtou? Você sabe a coisa mais vendo? Sim, mas você pode contratar um funcionário que vai trabalhar para você no final de semana. Só no final de semana. E aí você vai folgar o seu outro funcionário que está lá no dia a dia. Por que não? É isso aí. Muito bom. Então, é um olhar diferente ali, né? Acho que, e resumindo, são esses pontos aí. Dicas, né? Eu sempre falo aí. Tem a questão o vídeo, que é o vídeo que chama Processo Seletivo da Heine, o candidato. Só jogar no YouTube, Processo Seletivo da Heine, o candidato, que vai contar lá. Fala um pouquinho dessa questão de processo, é bem incômodo, mas ele traz ali por trás o propósito de um processo bem feito ali. Dica de um filme. Eu gosto muito do filme Fome do Poder, como é que é, gente? Eu até botei o nome do filme. Fome do Poder, né? Isso! A história do McDonald's. Conta a história do McDonald's. Porque ele traz muito essa questão de processo, que a gente falou aqui hoje, que é importante ter processo. A questão de lidar com pessoas, que é difícil, né, ali, porque a McDonald's, eu falo de um varejo, e ele tem uma linha de processo lá dentro. Ele tem isso. Então, fome do poder, tá? Fome do poder, isso mesmo, fome do poder. Fome do poder, isso aí. Ele é bem prático, porque ele vem dessa questão ali, né? Mas por quê? Não tem um padrão, o sanduíche não tem um padrão. Então, ele traz essa questão do padrão, né? Dessa questão ali que são pessoas diferentes. Então, ele vai ilustrar um pouquinho do que a gente está falando aqui hoje. Então, eles são esses dois aí, eu acho que são bons aí, para poder... Muito bom, Marielle. Olha, é fantástico, tá? E para você, gostou? Quer falar mais com a Marielle? Agora vai falar como que fala mais com ela. Vai para as redes sociais dela, tá lá implementando. Ela, a esposa dela, faz atendimento e você pode fazer isso às vezes online com ela. Tem muitas mentorias que ela sempre está concedendo e ela também é uma grande parceira aqui da equipe da E-Varejo também. Precisou só falar com a gente, que a gente também faz aí uma integração, vocês, com ela. Mas, Marielle, se apresente aí no sentido de procurar, quer falar mais com você, eu quero ouvir mais essa menina. Como é que eu faço aí para falar? E ela é acessível, tá? Mexeu lá, com certeza ela vai responder. Vou responder. Às vezes não respondo na hora, porque às vezes demanda não permite, mas deu um tempinho a gente responde. Para nos achar lá na rede social, no Instagram é @insightpsi.co. Insight por quê? O insight é o termo da psicanálise, nada mais é que eu instalo uma luz, uma solução, que é justamente isso que eu e meu marido, Pedro, tentamos trazer, seja para o âmbito pessoal da pessoa, do desenvolvimento dela pessoal, que entra ali com o processo de terapia, ou seja no âmbito empresarial, que é essa luz mesmo, essa questão que a gente está aqui hoje trazendo para vocês, vários insights, várias luzes ali de soluções, de como implantar isso no dia a dia. Mariane, mas é difícil, eu preciso de um suporte. E aí a gente vai estar lá para esse suporte, para acompanhar nesse sentido ali, de ir fazendo juntos, né? Que é esse caminho, essa construção ali. Além disso, né, o e-mail, se quiser entrar em contato, é insightpsicanalise.co@gmail.com. E aí a gente está lá, tem vídeos, tem frases nossas lá, então
acha a gente lá nas redes sociais. E sempre tem conteúdo lá, né? Todos os dias não, mas sempre tem conteúdos, alguns conteúdos provocativos, seja para o âmbito pessoal mesmo, ou âmbito empresarial lá. Olha, gente, também vocês vão encontrar na descrição desse vídeo e também desse encontro aqui, tanto no Spotify como também no YouTube, você vai encontrar aqui as redes sociais da Marielle, o contato para você fazer com ela a hora que você quiser aqui, o e-mail, vai estar tudo lá para você. É só você depois rolar aqui e você vai ver na descrição. Eu quero aqui agradecer você demais aí, Marielle, Eu que agradeço. de estar com a gente, tá? Que Deus abençoe imensamente você aí com relação a todo o processo, que a gente possa encontrar mais aí, né? Pessoas igual você, gratidão mesmo. E para você aí que ainda não curtiu o canal, curta. Te encontro também no outro encontro do Bate-Papo Varejo. Nós vamos continuar uma jornada aqui. Vem com a gente. Sabe por quê? Porque o varejo precisa de pessoas iguais a vocês. Valeu, gente! Tchau, Tchau. gente!